Vamos mergulhar hoje numa história que parece coisa de filme, sabe? Um verdadeiro suspense médico. Mas o mais incrível é que ela revela algo fundamental sobre como a nossa mente funciona. É sobre como uma profissão inteira, gente, especialistas, olharam para uma tragédia por décadas e simplesmente não conseguiam ver o que estava bem na frente deles. Olha só essa citação. Pensem nela como a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Ela fala daquele momento, sabe? Aquele ponto de ruptura quando a realidade fica tão bizarra, mas tão contrária ao que a gente acredita, que a gente prefere achar que tá ficando maluco do que aceitar que o mundo virou de cabeça para baixo. Então, o coração do nosso mistério hoje é justamente um desses eventos que parecem impossíveis. Um fenômeno que, por muito, muito tempo, foi mais fácil varrer para debaixo do tapete do que dar um nome. E o nome é pesado: a Síndrome da Criança Espancada. Tentem imaginar a cena. Por mais de 20 anos, médicos radiologistas olhavam para chapas de raio-x de bebês e o que eles viam? Múltiplas fraturas. Ossos quebrados em vários estágios de cicatrização. A prova estava ali, gente, em preto e branco. Mas a ideia, a simples ideia de que os pais, as pessoas que deveriam ser o porto seguro, pudessem ser os agressores, era simplesmente impensável, não entrava na cabeça. E aí fica a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que médicos, pessoas dedicadas a curar crianças, não viram esse abuso generalizado por tanto tempo? E a resposta, a resposta é fascinante. Não foi uma falha nos olhos, não. Foi uma falha na imaginação. Uma incapacidade de construir, de aceitar uma nova e terrível versão da realidade. Para a gente conseguir entender essa cegueira, a gente precisa de uma ferramenta. Uma ferramenta conceitual. É uma palavra que descreve o que todo mundo faz o tempo todo, principalmente quando o chão parece sumir debaixo dos nossos pés. O nome dessa ferramenta é construção de sentido, ou, em inglês, sense making. A essência da coisa é a seguinte: o sentido não é algo que a gente acha por aí como se fosse um tesouro escondido, sabe? Não. O sentido é algo que a gente constrói, a gente fabrica. É o que a nossa mente faz quando dá de cara com o caos e tenta desesperadamente colocar um pingo de ordem naquilo tudo. A metáfora do mapa aqui é perfeita. Pensa num explorador chegando num continente totalmente desconhecido. Não tem guia, não tem GPS, não tem nada. Cada rio que ele cruza, cada montanha que ele escala, cada passo que ele dá vai ajudando a desenhar a primeira versão do mapa daquele lugar. A construção de sentido é exatamente isso. É um ato de desenhar o mapa enquanto se caminha no escuro. Ok, então se a gente está desenhando esse mapa da realidade, como é que a gente faz isso afinal? Quais são as regras desse jogo? Que ferramentas a gente usa nesse processo de criação? A boa notícia é que a pesquisa já mostra que existem alguns padrões bem claros. É quase como uma receita de bolo, com 4 ingredientes principais. E o mais legal é que a gente pode ver exatamente como cada um desses ingredientes entrou em cena naquele drama todo que se desenrolava nos hospitais. Então, vamos lá. Primeiro a surpresa. A história dos pais de foi só uma quedinha do sofá, não batia nem um pouco com o raio-x que mostrava múltiplas fraturas. Pá! A expectativa foi para o chão. Aí vem o segundo passo, o olhar para trás retrospectivo. Os médicos começaram a puxar pela memória outros casos parecidos, conectando pontos que antes estavam soltos. Foi aí que a teoria da criança espancada surgiu como a primeira história plausível. O primeiro rascunho do mapa que finalmente explicava os fatos. E por fim, a parte social. Essa ideia horrível começou a ser compartilhada em congressos, foi debatida e, aos poucos, validada pela comunidade médica. Só que tinha uma pedra enorme no meio do caminho. Uma armadilha mental muito poderosa, chamada falácia da centralidade. É aquela crença, sabe, meio inconsciente, de que se algo tão importante assim estivesse acontecendo na minha área, óbvio que eu, como especialista, já estaria sabendo. É um tipo de arrogância do saber, né, que acaba cegando a gente para tudo que é radicalmente novo. E é aqui que a gente chega num ponto, nossa, fundamental. É um daqueles detalhes que fazem toda a diferença. É crucial não confundir essa tal de construção de sentido com uma outra coisa que parece prima dela, mas não é: a interpretação. Dá uma olhada nessa tabela que fica bem claro. Interpretar é como ser um crítico de arte. A obra já está ali pronta. O trabalho é descobrir o que ela significa. Agora, construir sentido, isso é como ser o próprio artista. Não tem nada além de uma tela em branco, a tarefa é criar a história, criar a obra do zero.
Pensa bem, os médicos não estavam só interpretando os raios-x de um jeito errado. O problema era mais embaixo. Eles precisavam, literalmente, escrever um novo capítulo nos livros de medicina. A categoria trauma causado pelos pais simplesmente não existia no repertório deles. Antes de poderem ler os sinais, eles tiveram que inventar a linguagem. Beleza. Agora que a gente já viu a teoria e como a coisa toda aconteceu na prática, vamos para o que realmente importa, né? O que a gente tira de lição dessa história toda? Como é que essa ferramenta, a construção de sentido, ajuda a gente a navegar na complexidade da nossa vida, do nosso trabalho? Pensem nesses 4 pontos como resumo da ópera, os pilares da nossa conversa aqui. Primeiro, a realidade não é um filme que a gente só assiste. A gente está o tempo todo ajudando a escrever o roteiro. Segundo, o sentido geralmente vem depois da ação. A gente age e só depois olha para trás para entender o que raios a gente fez. Terceiro, na hora do aperto, uma história que faça sentido e nos permita seguir em frente vale mais do que a verdade absoluta e paralisante. E quarto, e talvez o mais importante, ninguém desenha um mapa da realidade sozinho. A gente faz isso junto, em comunidade. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, quase um dever de casa, vamos dizer assim. A história da síndrome da criança espancada é um baita alerta, né? Fica a pergunta: que verdades inconvenientes, que padrões esquisitos a gente pode estar ignorando hoje? Não por falta de dados, não por falta de provas, mas simplesmente porque a gente ainda não conseguiu criar uma história plausível que nos permita dar sentido a tudo isso.